o clima tá mais gostoso, né? É bom a gente ver as pessoas, quando a gente sabia que estava doentinha, volta, fica bem, né? Algo que ultimamente não aconteceu tanto. Quando a gente vê assim, a gente fica muito feliz. Agora, vamos lá, ó. Quero chamar aqui a minha querida psicóloga e amiga do padre também, a nossa querida Adriana Severini. É? Tem o VTzinho? Ah, então espera um pouquinho, Adrianinha, segura aí, ó. Vamos primeiramente ver o VT sobre essa questão da psicopatia. Maldade ou doença? Dá uma olhada no VT. Por anos e através de décadas, o mundo se deparou com casos assustadores de serial killers e psicopatas que, por bel prazer, mataram e torturaram vítimas inocentes. Casos como o de Ted Bundy, Aileen Wuornos e Dr. Michael Swango tornaram-se populares na mídia pelas declarações dadas pelos assassinos. E algo que estas figuras nos fazem questionar é: psicopatia é maldade ou doença? Diversos psiquiatras e estudiosos já traçaram algumas das características de psicopatas. Dentre elas, a ausência de culpa, falta de empatia, má conduta na infância, ego inflado, mentira patológica, entre outros. Muitas vezes, os termos psicopatia e sociopatia são usados como similares, e apesar de existir uma diferença entre eles, há uma semelhança importante que não deve ser ignorada. Ambos são perigosos para a sociedade. Acompanhe o Papo Reto de hoje, que falará mais sobre um problema grave e que não deve ser deixado de lado facilmente. Tá aí, minha gente. Agora sim, ó, depois desse VT, que só abriu aí a nossa realidade de pensamento. Agora sim, Adrianinha Severini, boa tarde, minha linda. Boa tarde, padre. Tudo bom com o senhor? Tudo, Severina. Que bacana falar com você. Sempre é muito bom a gente poder tratar de um assunto com você, que é uma especialista, psicóloga, e eu fico muito contente. Adrianinha, olha, você viu aí no VT, né, esse assunto sobre a psicopatia. Então eu já começo assim para os nossos telespectadores entender bem, realmente, o que caracteriza uma pessoa que é considerada psicopata? O psicopata é assim, ele tem total ausência de sentimento. Então ele não sente nada. Igual a gente vê os assassinos falando, mas assim, não é todo psicopata que se torna um assassino. Então a gente às vezes convive com pessoas, tem um estudo falando que 15% da população mundial tem um grau de psicopatia, ou seja, ele não vai ser um assassino, mas ele tem ausência de sentimento. A ausência de sentimento, assim, ele não tem remorso, ele não sente culpa, ele não sente amor, ele não sente absolutamente nada. Então, se você pega alguns depoimentos que a gente consegue ver psicopatas, mas quando eles se tornam assassinos, Entendo. você percebe que, assim, eles matavam porque eles queriam matar, porque eles gostariam de saber como era. Às vezes, eles não tinham nem o prazer em matar, mas a ausência total de sentimento. Então, como eles têm a ausência total de sentimentos, eles vão buscando emoções que possam fazer com que eles sintam alguma coisa. É como se fosse uma caixa vazia, não tem nada. Então você conta uma história, ele vê uma história triste, alguém que faleceu, uma coisa que todo mundo ficaria chocado, Sim. Aquela pessoa não sente absolutamente nada. E é muito difícil para a gente entender isso, porque assim, é uma total ausência de sentimentos. Por mais triste que seja a história, ele não sente nada. Entendo. E do mesmo jeito que ele também não sente felicidade. Porque às vezes a pessoa fala, mas ele ficou feliz e teve prazer naquela morte. Ele teve prazer, mas ele não teve felicidade. Então, uma total ausência de sentimento. Nem sentimento Entendi. bom, nem sentimento ruim. Perfeito. Ele não consegue sentir nada. Agora vamos lá, uma pergunta que não quer se calar. Então nós podemos classificá-la como uma doença ou nós podemos classificar como uma maldade? Me parece que é uma doença. Não, é uma doença. A pessoa, tanto é que você já vê os traços. Em muitos casos, a pessoa já nasce, ou o ambiente no qual ela é inserida quando ela é criança, às vezes um ambiente muito violento, ou que ela conviva com outro psicopata Sim. na família, ou que tenha crescido junto, pode fazer que ela desenvolva essa doença. Mas é uma doença e, infelizmente, não tem cura.
Então, e é muito difícil a pessoa, mesmo o psicopata, que a gente fala que é o psicopata social, que ele convive em sociedade normalmente, que não é um assassino, ele procurar uma ajuda, porque ele não acha que tem nada errado, ele não consegue perceber essa diferença, essa ausência de sentimento. Então, é aquela pessoa que, assim, eu tenho um objetivo X. Para eu alcançar aquele objetivo, não importa que eu vá magoar ou que eu vá deixar 1.000 pessoas passando fome ou 2.000, eu simplesmente vou lá porque o meu objetivo é esse. Então eu não consigo sentir nada de errado, eu não tenho nem essa percepção de certo e de errado. Perfeito. Eu quero aquilo e eu consigo aquilo do jeito que for necessário. Muito bom, muito bom. Olha, tô amando a conversa. Pena que você não está aqui pessoalmente de novo. Mas é por causa do tempo, que hoje está bem corridinho, mas segura aí, Adrianinha, já vem outra pergunta sobre isso, hein? Que o padre está falando com a Adriana Severini, psicóloga maravilhosa. Minha querida, olha, você já nos traçou algo importante falando que é uma doença, a psicopatia. Você colocou já que ela não tem cura, mas deve ter algum tratamento, você já vai falar. E tem alguns tipos, você também já deu fez uma deixa aí, dizendo que tem psicopatas que não tem aquela busca do assassinato, né, de matar. Mas, então, existem alguns tipos de psicopatia? Isso, é que não são, são mais graus de psicopatia, porque a gente associa sempre o psicopata ao assassino, mas como eu disse, 15% da população mundial, ela tem um nível de psicopatia. Então, é aquela pessoa que a gente chamaria de uma pessoa sem escrúpulos. Eu quero um objetivo e eu vou atrás dele, prejudicando qualquer pessoa que estiver na minha frente. Perfeito. E eu não consigo ter o sentimento de amor, que a gente fala às vezes, mas o psicopata se casa. Eles às vezes se casam, muitas vezes se casam, mas assim, porque aquela pessoa é útil para ele de alguma forma. Ele vê o ser humano, as coisas, é como se fosse um objeto. Tem utilidade, não tem utilidade para mim. Nesse momento você é útil, eu fico com você. Nesse momento não é mais, eu fico longe. Então eles não conseguem sentir amor. Então falam, mas por que às vezes vê os assassinos mataram pai, mataram mãe, às vezes mataram filhos? É porque eles não conseguem ter essa empatia de sentir absolutamente nada. Assim, não conseguem sentir amor por um filho, por uma mãe, por um pai. Então eles vivem. E os psicopatas, a grande maioria, vive em volta de nós. E como que a gente consegue reconhecer? Quando é uma pessoa que às vezes se esbarra com outro transtorno de personalidade, que é o narcisismo, que é uma pessoa muito voltada para ela mesma, ela não se interessa pelo que está acontecendo com as outras pessoas, ela não mede esforços para ela conseguir aquilo que ela quer, doa quem doer, foi que eu falei do escrúpulo, que ela também não consegue discernir certo do errado. Por isso que, assim, o psicopata, muitas vezes, a gente começa a discutir a imputabilidade de culpa no psicopata. Porque, assim, ele tem culpa por aquele assassinato ou não. Mas, de qualquer jeito, é uma pessoa que, quando ele já se torna um assassino, ele não deveria viver em sociedade, porque não tem como ele ficar um período, fazer um tratamento e melhorar. E é muito difícil você ver um psicopata indo para um consultório ou de um psiquiatra ou de um psicólogo, porque ele não consegue perceber que ele tem algum problema. Ele acha que ele é uma pessoa, o psicopata e o narcisista, eles acham que são pessoas que, assim, que não tem nenhum problema. Entendi. O problema são os outros, não sou eu, e não tem nada de errado. Então, por isso que a gente fala como tratar. Não tem tratamento justamente por isso. Porque eles não se sentem com algum problema. Quem começa a desenvolver o problema são as pessoas que convivem com esses psicopatas ao longo da vida. Tá. Entendi. Porque o problema, como eu disse, nunca sou eu, é sempre o outro. Depois, então, você já vai responder para mim uma outra pergunta. Então, o que fazer quando a gente percebe numa pessoa, seja ela quem for, ou dentro do nosso convívio ou fora, que ela tem essas características de psicopatia? O que nós podemos fazer porque se ela mesma não se autodetermina doente, né, ela se acha uma pessoa normal, como que nós podemos ajudar a circunstância para evitar qualquer mal? Mas já você vai responder isso para a gente? Pode ser agora. Dá? Então já pode ser agora mesmo, minha querida. Tá. Adrianinha, então conta para a gente. Quando a gente começa a perceber uma pessoa que você tem convívio, você está próxima dessa pessoa, aí sim é levar essa pessoa para um psiquiatra ou um psicólogo, ou os dois,
fazer um diagnóstico e conseguir fazer o acompanhamento, porque às vezes tem alguns remédios que pode refrear, às vezes, a compulsão por alguma coisa, esse desejo muito forte por algumas coisas, e o acompanhamento psicológico, porque daí aquela falta de noção do que é certo, o que é errado, no acompanhamento psicológico, o psicólogo vai dando esse norteamento para a pessoa e explicando quando ele está ultrapassando demais as fronteiras e quando não, quando ele está dentro daquilo que é aceitado. Porque como ele não tem esse norteamento no cérebro dele, ele precisa de alguém fora e que norteie. E se você convive com um psicopata, mas não tem essa liberdade de chegar perto, de explicar, de falar que tem alguma coisa errada, porque com certeza ele vai falar que não tem, você não tem como se afastar dessa pessoa, você começar a se cuidar. E a gente começa a perceber algumas crianças com indícios de psicopatia e que se os pais perceberem que eles têm desde pequeno, aí sim tem como a gente segurar o desenvolvimento, entre aspas, da psicopatia, e ele tem uma vida muito mais normal. E muito mais de acordo com aquilo que a gente está esperando. Então, características como, às vezes, crianças que são muito violentas, crianças que matam animaizinhos, que colocam fogo, porque assim, não é porque às vezes matou um peixinho sem querer, não. São sempre assim, repetidamente, ela tem prazer em matar um bicho. Ela tem a parte que a gente chama da piromania, de colocar fogo nas coisas. Entendo. Então, ela vai... É sempre assim, ações repetidas. Se os pais percebem isso nas crianças, já é sinal de alerta para levar para um psicólogo, para um psiquiatra, fazer uma avaliação e orientando essa criança. Ela não vai começar a sentir culpa ou sentir pena, sentir nada. Só que ela vai começar a aprender logo cedo a diferenciar o certo do errado. Então, assim, eu não posso matar um bichinho porque ele é um ser vivo. Não, eu não posso porque é errado. Acabou. Pronto, então, porque ele não vai sentir nada. Ele pode matar um bichinho e ele não vai sentir absolutamente nada. Então, ele tem que saber que é errado e por isso que ele não pode. E que vai ter uma penalidade caso ele mate esse bichinho. Muito bem, Adrianinha. Olha, as suas explicações já deu, assim, um norte para todos nós. É muito importante tudo isso que você falou. Então, tá aí, minha gente. A psicopatia, ela não tem cura, porém, que se for pequenininho, dá para você segurar para que a coisa não cresça e piore. E ficar sempre atento. Deus abençoe você grandemente, Adrianinha. Beijo no teu coração e até a próxima, Amém. Se Deus quiser. Obrigada, Padre. Ótimo feriado para todos aí. Para todos e você Beijo. também. Outro para você. Gente, nesse caso já entra um pouco a questão da oração. Tem que levar... Aí entra o espiritual, precisa também entrar nesse caso aí, tá bom?